Olá, alunos! Tudo bem? Iremos dar início a mais uma atividade, a atividade da semana 15 da plataforma. Hoje nós teremos um complemento também. No final dessa parte, nós iremos fazer a leitura da apostila, para a gente poder estar abordando o assunto desta semana. E aí depois nós iremos fazer algumas atividadezinhas, colocar mesmo em prática a teoria que nós iremos estudar hoje. Prepare o seu caderno, o seu lápis. Nós iremos estar fazendo alguns cálculos, alguns exemplos, resolvendo algumas atividades a mais. Então prepare aí o seu caderno, o seu lápis e acompanhe comigo na aula. Eu gostaria de parabenizar todos os alunos que têm se dedicado, têm realizado as atividades, enviado, têm participado. E eu queria parabenizar todos esses alunos e dizer que estamos juntos, tá? O desafio é grande, as dificuldades estão sendo grandes, mas nós estamos juntos para poder estar amenizando, né, essa situação difícil, e nós iremos superar. Basta ter força de vontade, basta ter disposição, responsabilidade, né? Convide a sua família para estar participando também, se precisar de ajuda, né? Então vamos caminhando todos juntos em um só propósito e chega de conversa, né? Vamos para o que interessa. Hoje nós iremos estar abordando esse assunto importantíssimo, adição e subtração de números inteiros. Nós estaremos iniciando o assunto, né, um dos assuntos mesmo do 7º ano, que são as operações com números inteiros. É um assunto fácil, mas que exige treino, exige resolução de exercícios, memorização das regras. E é um assunto que vocês irão trabalhar agora em diante, né? A partir de agora, na sua vida acadêmica e para frente. Então, o 7º ano é uma série que dá base para o caminhar de vocês acadêmico daqui para frente. E aí são assuntos que são imprescindíveis para o conhecimento de vocês e para a aquisição de conhecimentos posteriores dentro, né, da matemática. Então vamos lá. Adição e subtração de inteiros. A adição e a subtração de inteiros envolvem algumas regras básicas essenciais para a obtenção do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os cálculos seguidos da respectiva regra matemática. Seguindo aí a próxima página, nós temos o primeiro caso. Vamos aprender. Quando não ocorrer a presença de parênteses nas operações, devemos proceder da seguinte maneira. Quando os sinais dos números são iguais, devemos adicionar mantendo o sinal dos números. Sabe, lá no iniciozinho da caminhada de vocês, que começaram a aprender as operações com os números naturais, a soma, subtração, multiplicação e divisão. Assim é agora, viu, pessoal? Esse assunto é importantíssimo. É a base para vocês aí para frente. A primeira regrazinha é essa. Quando os sinais dos números são iguais, você vai somar e o resultado terá sempre o mesmo sinal dos números. Essa é a primeira regra. Sinais iguais soma e permanece o sinal. Então, nos exemplos aqui, você vai ver o seguinte. Nós temos aqui, ó, 9. Qual é o sinal do 9? Mais. Outro 9. Qual é o sinal do 9? Mais. Então, os sinais são o quê? Iguais. Quando os sinais são iguais, a regra diz o quê? Que devemos, olha aqui, adicionar, mantendo o sinal dos números, tá vendo? Então, eu vou somar 9 mais 9 dá 18 e os sinais, né,
que os dois têm um sinal de mais, a resposta terá o mesmo sinal. Então, vai ser mais 18. A mesma coisa acontece com os negativos. Reparem, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 1. Então, os sinais são iguais? São. A regra diz o quê? Que eu vou somar. Então, eu faço 1 mais 1, 2. E o sinal da resposta, esse sinalzinho aqui, ó, é o mesmo sinal dos números que você somou. Tá vendo? Então, sinais iguais, soma, 4 mais 6, 10. E permanece o sinal, que nesse caso é o mais. Sinais iguais, soma, 7 mais 8, 15. E permanece o sinal, no caso aqui é o sinal de quê? De menos, né? De subtração. Então, a mesma coisa. Sinais iguais, soma, 9 mais 10, 19. E continua o mesmo sinal. É como se tivesse o seguinte, vamos pensar dessa forma. Eu tenho mais 9 com mais 9, mais 18. Positivo com positivo, eu vou somar e eu vou ter o total de positivo. Negativo com negativo, eu vou somar e ter o total negativo, ok? Então, recapitulando, sinais iguais, soma. Agora, nós temos o caso dos sinais diferentes, quando os sinais dos números são diferentes. O que a gente deve fazer? Nós devemos subtrair, ó, aqui, ó. Subtrair os números, mantendo o sinal do número de maior módulo. A gente viu o conceito lá atrás de módulo, né? Que vocês viram que o módulo de um número é o próprio número, né? Só que positivo, tá bom? Por exemplo, módulo de menos 4, aí eu olho para o algarismo, é 4, vai ser positivo. Módulo de 6 é 6. Módulo de menos 10 é 10. E assim sucessivamente. Então, olha bem. Nesse exemplo aqui, eu tenho menos 4 mais 6. A regra diz que os sinais, quando são diferentes, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer 6 menos 4, 2. E qual será o sinal da resposta? Será o sinal do número maior. Qual é o algarismo maior? 6. Qual é o sinal dele? Mais. Então, mais vai para a resposta. Novamente, eu tenho menos 10 e mais 5. Então, os sinais são diferentes. Sinais diferentes diminui. 10 menos 5, 5. E qual será o sinal da resposta? Aí você vai olhar para o algarismo maior. Qual é o algarismo maior? 10. Então, o sinal do 10 é qual? Menos. Então, o menos vai para a resposta. Menos 20 mais 36. Sinais diferentes, diminui. 36 menos 20, 16. Nesse caso, qual é o sinal da resposta? Vai ser, quem é o algarismo maior aqui? O 36. Qual é o sinal dele? Mais. Então, o mais vai para a resposta. E assim, continua todos os exemplos aí abaixo. Nessa parte aqui da apostila, a definição está bem clara. Reparem que eu tenho operações que não tem parêntese, né? São sem parêntese. Então, aqui eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes. O que a regrazinha me fala? Os sinais que envolvem as operações acima são diferentes. Por isso, conservamos o sinal do maior e subtraímos. Então, sinais diferentes subtrai e conserva na resposta o sinal do algarismo maior. Sinais diferentes, 10 menos 5, 5. E a resposta terá o sinal do maior. No caso, o algarismo maior é 10 e o sinal dele é menos, então o menos vai para a resposta. Não tem jeito, pessoal. Tem que memorizar, tá? Praticar e memorizar as regras. Hoje nós só iremos ver este primeiro caso, né? Da adição e subtração. Então, na realidade, quem vai determinar se eu vou somar ou diminuir são sinais. Perceberam? Porque eu vou somar se os sinais dos números forem iguais.
Se os sinais dos números forem diferentes, aí eu vou o quê? Diminuir. Então, quem vai determinar a soma ou a subtração são os sinais. Agora, nós temos a parte de desenho geométrico, né? O assunto abordado é a revisão de ângulos complementares e suplementares. Se vocês retornarem, né, assim, assistirem os vídeos anteriores, as aulas anteriores gravadas no canal, vocês irão ver que nós já falamos a respeito, né, dos ângulos complementares e suplementares, a definição de cada um, como é que se encontra. Então, é só voltar lá, tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só assistir novamente as aulas gravadas. Aqui ele faz um resumo, né, da definição dos ângulos, quando que os ângulos são complementares, quando que os ângulos são suplementares. Então, eu tenho aqui ângulos complementares, nós já vimos que são ângulos que, somando as suas medidas, eu vou ter um total de 90 graus. Então, se você observar no exemplo, eu tenho aqui um ângulo aqui, ó, de 65 graus e tem um outro ângulo de 25 graus. Então, somando 65 mais 25, eu vou ter o quê? 90 graus. Justamente é a definição de ângulos complementares, né? Quando a soma dos ângulos dá um ângulo de 90 graus. Nos ângulos suplementares, a gente sabe que a soma tem que dar 180 graus. Deixa eu grifar aqui para chamar a atenção de vocês. 180 graus. Então, assim, esse exemplo é interessante, porque ele dá a medida de um ângulo e o outro ele chama de x, para poder encontrarmos a medida, né, do outro ângulo. Então, o total tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 111, quanto é que falta para completar, para nós termos o total de 180 graus? Justamente 69 graus. Então, quanto é que vale x? 69 graus. Com essas definições, né, que nós vimos, a soma e a subtração de números inteiros e a classificação dos ângulos, nós vamos aqui para a parte prática, né, para a nossa atividade. Ele fala assim, preste bastante atenção nos sinais. Gente, agora tudo é voltado para os sinais dos números, tá? A primeira questão diz o seguinte, observe a operação abaixo e responda. Eu tenho menos 10 mais 4 igual a 6. Então, o que que acontece aqui? É uma operação que não tem parêntese, né? Eu tenho números com sinais diferentes. A regrinha me diz o quê? Que quando os números são diferentes, eu vou somar ou diminuir, né? E a resposta vai ter o sinal de quem? O menos ou mais. Aí ele faz algumas perguntas aqui. A operação acima tem parênteses? Tem algum parênteses aqui, pessoal? Sim ou não, né? Os sinais nessa operação são iguais ou diferentes? Quais são eles? Então, aqui eu tenho um sinal e aqui eu tenho um outro sinal, ó. Qual algarismo possui maior valor na operação e que sinal está à esquerda desse algarismo? Então, nessa operação, qual é o algarismo, né? Qual algarismo possui maior valor na operação e que sinal está à esquerda desse algarismo? Aí você vai colocar aí. Que operação devemos utilizar para resolver a operação acima? Então, sinais diferentes, a gente soma ou diminui? Já falamos lá atrás. Após a resolução da operação, foi utilizado o sinal da subtração. Explica o motivo. Então, por que a resposta foi negativa? Conforme a regra, vocês vão responder, tá? A segunda questão, nós vamos colocar em prática a continha. A letra A, eu tenho 45. Quando não tem sinal, é porque é positivo, tá? Aqui é mais. Então, é mais 45, menos 35, menos 25 e menos 15.
Aqui já tá arrumadinha a sentença, tá? Já tá arrumadinha, mas quando não tiver, que a gente vai ter exemplo aí, eu aconselho vocês a arrumarem. O que é arrumar? Quando você tiver uma adição ou subtração, né? Porque quem vai definir isso são os sinais. Então, eu aconselho você, quando tiver mais de 2 números, você colocar os que têm sinais iguais juntos. Aqui já tá arrumadinho, ó. O primeiro é positivo e os demais são negativos, estão todos juntos, tá vendo? É ao contrário da letra B, ó. Eu tenho menos 35, depois mais 15, depois menos 25, depois mais 5. Então, eu aconselho vocês colocarem menos 35 junto com menos 25, depois o mais 15 junto com o mais 5 e realizar a operação entre eles. Eu vou estar resolvendo junto com vocês, para vocês terem uma ideia de como é que a gente realiza essa operação. Agora sim, nós vamos colocar a mão na massa, não é? Porque nós usamos todos esses aparatos tecnológicos, mas a matemática não tem jeito, né, pessoal? Tem que ser mão na massa mesmo. Nós temos aqui os números 10, ele não tem sinal, então ele é positivo, tá? O número positivo ele pode vir com o sinal de mais ou não. Agora eu tenho menos 15, menos 2 e menos 4. Reparem que já não estaremos utilizando, né, usando o menos de subtração. Agora, nós temos o menos dos números, tá vendo? Esse menos. E o que vai determinar, como eu expliquei a vocês, se vai ser uma soma ou uma subtração, são justamente os sinais. Se a gente aprendeu o quê? Se os sinais são iguais, soma. Se os sinais são diferentes, a gente vai diminuir. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que já está arrumadinho a sentença, já está arrumadinha a sentença, né? 10 positivo está sozinho e os negativos estão juntos, tá vendo? Então, como é que eu vou resolver? Eu vou repetir o 10. Vou repetir o 10. Agora, os negativos, tá vendo? Eles estão juntos. Isso quer dizer o quê? Que eles têm sinais iguais. Então, eu vou somá-los, né? Então, eu faço 15 mais 2, 17. 17 mais 4, 21. Então, como eu somei os negativos, eu vou ter um total de menos 21. Certo? Agora, eu tenho que os sinais são o quê? Diferentes. São diferentes. Então, sinais iguais aqui eu somei. Só que agora eu tenho sinais diferentes. Então, a regra diz que sinais diferentes eu vou diminuir. Então, eu faço 21 menos 10 dá o quê? 11. Nesse caso, qual é o sinal da resposta? Qual é o sinal do resultado? Eu vou olhar para o algarismo maior. O algarismo maior é 21. Qual é o sinal dele? Menos. Então, esse menusinho vem para a resposta. Agora, nós iremos ter um outro exemplo para poder ajudar vocês a resolverem as questões da plataforma, tá? Então, assim, o primeiro exemplo, nós vimos que os sinais, né, a sentença matemática estava organizada. Então, quando vier casos assim, eu aconselho vocês a agruparem os números com sinais iguais. Eu tenho menos 20, mais 3, menos 5 e mais 7. Então, eu vou pegar menos 20 e vou colocar junto com menos 5. Eu tenho mais 3 e vou colocar junto de mais 7. Tá vendo? Eu não resolvi nada ainda, só fiz organizar a sentença. Aí eu vou fazer sinais iguais, tá vendo? A regrazinha me diz que os sinais iguais eu somo. Então, sinais iguais, vou somar. 20 mais 5, 25. E a resposta terá o mesmo sinal.
3 mais 7, 10. E a resposta terá o mesmo sinal, ok? Agora, para resolver a operação entre esses dois números, eu já sei que vai ser uma subtração. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Eu só somo quando os sinais são iguais. Quando são diferentes, eu vou diminuir. Então, eu faço 25 menos 10, 15. E qual vai ser o sinal do 15? Você vai olhar para o algarismo maior, o sinal dele é menos. Então, a resposta terá menos, será negativa. Temos agora a terceira questão, que é sobre o assunto de geometria, ângulos complementares e ângulos suplementares. Aí, a gente tem aí dois desenhos. A letra A, nós temos um ângulo que ele chama de X, e nós temos um outro ângulo que ele mostra que tem quantos graus? 15 graus. Então, reparem, o total, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Então, isso quer dizer que X mais 15 dá um ângulo de quê? De 90 graus. Então, dentro de 90, se eu já tenho um de 15, então falta quanto para completar os 90? A letra B, a segunda figura, eu tenho um ângulo de meia lua, ó, de meia volta, né, que a gente chama. Então, esse ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Eu já tenho quanto aqui? Eu já tenho um valor aqui, esse ângulo já está com a medida. Eu vou achar o valor de X, né? Então, o X é um valor que eu somando com esse outro, tem que dar um ângulo de 180 graus. Bem fácil, né? É só interpretar aí direitinho, fazer a continha e tá tudo certo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a atividade da plataforma vai até a terceira questão. Só que eu vou estar completando, né? A gente vai ter uma atividade complementar com mais duas questões. E essas duas questões vocês irão responder através do livro didático de vocês, tá certo? Nós temos dois livros adotados e aí eu vou mostrar em cada um qual é a atividade complementar. Então, essa atividade complementar vai ser a quarta e a quinta questão da atividade que vocês irão enviar no e-mail, tá certo? A atividade da plataforma vai até a terceira questão, mas vocês terão que incluir na atividade da plataforma duas questões complementares, que são questões do livro didático de vocês. Para os alunos que receberam este livro, eu vou estar mostrando para vocês quais serão as duas questões complementares da atividade. Então, pessoal, neste livro aqui, A Conquista da Matemática, vocês irão fazer a atividade, a página 50, vocês irão abrir lá no livro de vocês, na página 50, e vão responder essa questão aqui, ó, questão 9, tá? Desculpa eu ter colocado aqui esses papéis coladinhos, é porque o meu livro é Manual do Professor, então, como vocês veem aí, é todo respondido, né? E a intenção é que vocês calculem, treinem o jogo de sinais, né? Então, por isso que eu cobri aqui, tá? Mas a questão 9 da página 50 e também a questão 11 da página 51, tá? Essa é a atividade que vocês irão fazer. Questão 11 da página 51 e questão 9 da página 50, tá? Isso deste livro aqui, ó, A Conquista da Matemática, ok? E para os alunos que receberam este livro aqui didático, de Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática, a atividade complementar serão duas questões também, tá, pessoal? Vocês irão lá na página 24, tá vendo? E aí, vocês irão responder a primeira questão e a segunda questão, tá? Os dois livros têm uma proposta um pouco diferenciada, mas contempla também
a necessidade de vocês estarem treinando aí o jogo de sinais. Então, primeira questão e segunda questão. A segunda questão é um probleminha. Uma pessoa tem saldo positivo de R$600 em sua conta bancária. A seguir, ela retira R$1.000. O saldo passa a ser positivo ou negativo, ou seja, ela continua tendo dinheiro no banco ou ela passa a dever o banco, né? Se ela continua tendo dinheiro, o saldo é positivo. Se ela passa a dever o banco, o saldo será negativo. E quer saber qual é o novo saldo, né? Se for positivo ou negativo, qual o valor. Gente, olha, no livro A Conquista da Matemática e nos exemplos da plataforma, nós não vimos assim os números entre parênteses, o que não vai alterar em nada, tá? Vocês irão considerar apenas os sinais dos números dentro do parêntese, tá certo? Então, na letra A você vai fazer mais 5 com mais 3, na letra B, menos 7 com menos 10, na letra C, o 0, a gente já sabe que ele não tem sinal nenhum, né? Ele é neutro, com menos 8, na letra D, mais 5 com menos 20 e assim por diante, tá bom? Esse mais 1 aí é só para indicar que nós estamos trabalhando com adição e subtração, que nesse caso aqui é adição, né? Por causa do mais. Mas a resolução é a mesma, vocês só irão considerar os sinais dos números dentro do parêntese e resolver como nós resolvemos na plataforma e também naqueles exemplos que eu fiz com vocês, tá certo? Então, essa atividade é para quem recebeu esse livro aqui, ó. Ok? E assim, meus queridos, nós encerramos mais uma atividade, mais uma semana. Fiquem atentos, porque mais para frente nós iremos estar realizando algumas avaliações. Então, comecem a se dedicar mais, comecem a rever os assuntos, fazer revisão, né, do que foi feito, do que foi estudado. Novamente, eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Assistam os vídeos, as aulas, estejam se dedicando em casa, tá bom? Porque vocês só têm a ganhar. Um forte abraço e até a semana que vem.